Bom dia a todos, mais um evangelho da nossa quinta-feira, hoje é dia 22 de setembro de 2022. Vamos começar então o nosso evangelho agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, seja virtualmente, seja em espírito, seja onde quer que estejamos, para quem quer que seja. Agradecemos os nossos guias, os nossos amigos espirituais, os mentores desse evangelho tão abençoado que nos dá a chance de parar meia horinha, uma vez por semana, para refletirmos, para podermos ouvir as palavras do evangelho, que são um guia para o nosso autoconhecimento, um guia para os preceitos morais, um guia de como atingirmos aquilo que viemos fazer aqui na Terra, neste mundo de provas e expiações. E assim pedimos humildemente para que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente possam ser limpos para estarem abertos, acolhendo as palavras, acolhendo o sentido verdadeiro das mensagens que hoje serão lidas, para que possamos então, com essas reflexões, melhorarmos o nosso modo de enxergar, não só com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Pedimos então a autorização para iniciarmos o evangelho dessa quinta-feira. Que assim seja. Seguimos com a nossa leitura do Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo. E a mensagem de hoje diz: Secordato sempre. É melhor perderes algo numa disputa do que te engalfinhares numa luta mais prejudicial que te trará danos maiores. Não se trata de ter medo, porém de possuir sabedoria. O homem pacífico é feliz, e as quinquilharias não o podem perturbar. O problema é de eleição, que será melhor ganhar uma altercação para não ser ignorante ou bobo, ou perdê-la, sendo prudente e sábio? A cordura sempre vence. O que não logra exteriormente, consegue em paz interna. Que desafio difícil. A gente, pergunta, né? Será que a gente sabe perder? Eu absolutamente não. E aí tem pessoas que é todo o contrário, né? Entre aspas, não dão todas as coisas, né? Em prol de não se incomodar, em prol de não precisar enfrentar, né? Pelos medos, realmente, né? Tem gente que cede tudo, vai cedendo. Então, sempre tem os dois lados da moeda, né? Sempre podemos ser as duas facetas de alguma coisa, ou uma delas, né? É o exagero que não dá, né? Nenhum nem outro. O importante é encontrar o equilíbrio. E como é que eu encontro o equilíbrio, né? É sentir essa paz, a paz interna. Porque, na verdade, a gente sabe que tá bem, né? Que tá tranquilo, que aquilo não nos incomodou, se a gente realmente simplesmente sente. Porque alguém pode calar, mas continuar, né? Com todo aquele rumor, aquela raiva, a vontade de se engalfinhar dentro, mas não faz por vergonha, não faz por alguma coisa, né? Enquanto a paz verdadeira, ela realmente é uma paz, não tem a necessidade, né? É simplesmente sentir aquela tranquilidade, aquela pacificidade, a paz. Nós teríamos que estar em paz, né, para conseguir tomar essas decisões, né? Ou vale a pena enfrentar ou vale a pena deixar, né? Só que quando eu deixo,
eu tenho que deixar de verdade, né? Porque o que a gente faz é a gente deixa para se livrar e depois fica mal. Ou eu deixo, mas ele vai ver que no fundo eu estava certo e blá, 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 blá. A gente cobra, a gente deixa, mas cobra o tempo todo, né? Diz que por causa do outro a minha vida ficou assim, assim, assado, porque eu dei para o outro. Sempre que tem oportunidade, a gente vai lá e lembra, né? Então, realmente é um exercício, né? De quem somos e que condição emocional nós temos em cada uma dessas situações para escolher uma coisa ou outra, né? E é sempre sobre o ego ferido, né? É melhor perderes algo numa disputa do que te engalfinhares numa luta mais prejudicial que te trará danos maiores. Porque no momento que tu te engalfinhas, né, que não necessariamente precisa ser uma luta física, né, mas uma luta de palavras, eu quero ter razão, né? E se tu tens a certeza, se tu estás tranquilo, que voltamos de novo à paz, se tu estás em paz contigo, que aquilo para ti tem um significado real, tu não precisas provar nada para ninguém, né? A segurança. E aí, se não, tu queres o quê? Ter a razão, eu vou mostrar, eu vou provar. E que volta de novo a insegurança, o medo de eu tenho que fazer valer aquilo que eu acho, aquilo que eu. E óbvio que cada vez que eu. Essa mensagem é muito para mim, eu me vejo muito querendo, né? Me engalfinhar no sentido da palavra, né? Não, eu vou mostrar, porque eu sei que eu tenho razão. Então, se eu sei que eu tenho razão, eu tenho que provar para o outro que eu tenho razão e o outro tem que me dar razão. Então, realmente é uma luta que no fim te dá, inclusive, danos, seja o dano dentro, que não se está em paz, mas também do outro, né? O outro vai acabar ficando bravo, vai acabar terminando uma relação, ou acabar se incomodando os dois lados, com raiva, com rancor, com outras coisas que são danos maiores, né? E como sempre diz Jesus, né? Tudo depende da nossa intenção, né? Como diz aqui a própria mensagem, né? Não se trata de ter medo, ou seja, de deixar ao outro porque eu tenho medo, e sim por sabedoria, né? Porque neste momento isso é melhor para todo mundo, né? Eu consigo olhar de forma mais ampla e chegar nessa conclusão. O problema é que a gente às vezes não consegue olhar a vida de forma mais ampla, né? A gente entra no medo e aí tudo é entre vida ou morte, né? Entre agora e agora mesmo. É. Eu entrei bem na hora. Bem na hora certa. Tava aqui trabalhando essa luta, né? Dessa sabedoria que a gente não tem por causa do conflito com o celular. O Theo teve o celular roubado, né? No sábado passado no jogo. Tiraram o telefone da bolsa dele. Ele e mais 5 amigos. Eu tava lá. E se via que o clube estava desorganizado, para mim pareceu que estava aberto, que eles tinham deixado aberto. Ouvi um perguntando ao outro se estava aberto e tal. Criatura, desde esse dia que... aí eles depois disseram que tinham seguro, que o seguro ia cobrir, né? Porque o telefone Tel é um telefone caro. E aí, assim, eu bem tranquila, mandaram a gente fazer o BO e tudo, né? Aí ontem, de repente, no grupo que eu tinha perguntado já desde que eu mandei o BO, né? Mandei. Aí eu disse, mister, mandei o BO, me diga alguma coisa. Só que ele já não respondia desde o dia anterior. Aí eu coloquei no grupo dos pais que tinham mais 5 crianças, né? Que tinham sido roubadas, para ver se ele me respondia algo. E aí ele colocou que tinha recebido e que iam ver se o seguro cobria. Só que ele já tinha mandado uma mensagem, que tem lá no grupo, dizendo que tinham verificado e que a seguradora orientou que os pais fizessem a denúncia para poder cobrir. Menina, aí chega a hora dessa sabedoria, né? Porque ou você se engalfinha, ou você não se engalfinha. E a medida da sabedoria, de você trabalhar isso sem perder o equilíbrio, é o grande desafio. Porque a outra pessoa vai fora de testa, não só você, né? Então, cada coisa que ele dizia, eu não disse isso. Aí eu peguei o áudio, né? Eu disse, mister, tá aqui.
né? Tá aqui. Aí ele ouviu, ele disse, então eu me enganei, entendeu? E aí ele continuou, aí eu dizia, olha, então o que que vocês fizeram? Se foi um negócio sábado e 3 dias, ou seja, eu tentando manter, mas eu já estava para lá de Marrakech, né? Eu tentando manter um equilíbrio, mas cada coisa que vinha fora, que começou no sábado, os absurdos, claro que eu não vou perder nosso tempo dizendo aqui, né, que a gente precisou enfrentar por causa disso. E eu digo, meu Deus do céu, e agora o que fazer, né? Chegou até um momento que eu disse, agora silêncio, preciso silenciar, porque não vai dar em nada essa situação aqui, né? E o cara soltou uma piada, apagou a piada, disse, lei ha visto anche chi ha rubato il cellulare? Eu disse, rapaz, não estou acreditando. Aí foi a hora que eu disse, eu não estou acreditando que você está fazendo piada com uma coisa dessa. Eu não estou acreditando. Olha, isso é uma coisa séria, a gente foi roubado, né? E cada coisa que vinha só que feria, né? Obviamente que você... Então, nessa hora, não adianta eu dizer que não me engalfinhei, porque fiquei respondendo, né? Fiquei mostrando o que ele estava dizendo. E então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa agir, precisa trabalhar de modo pacífico e feliz. E se tiver de perder, né? Como está dizendo ali. Porque é exatamente isso que eu estava me questionando, né? Eu digo, caramba, mas eu não gosto da confusão. Eu ficava pensando, né? Eu não gosto. Não me sinto bem com a confusão. Aí, Simone, mas tem que ir lá mesmo, tem que fazer isso. E tal. Eu disse, Simone, mas eu não me sinto bem. Não é uma coisa que me faz feliz. Eu não gosto. Gostaria que os outros tivessem, né, a sua responsabilidade e tal, mas você é quem decide se você deixa seu filho ou não na sociedade, não é verdade? Você não vai conseguir mudar quem eles são. E aí eu digo, meu Deus, não é sobre ter coragem, porque eu não gosto mesmo de confusão. Não gosto. E você precisa, ao mesmo tempo, tentar defender seus direitos. Sabendo que eles, de alguma forma, quando a gente pega, né, uma situação dessa de infantilidade, não vão ser considerados nem respeitados. E o ego dói para danado, né? Porque o espírito maduro, né? Assim, ou seja, o que será que vem depois? Né? Quando ele diz assim, o que vem, onde é que tem aqui? O que será melhor, né? Ganhar para ser ou perdê-la. Onde é que ele disse? Onde é que vem depois? Na luta mais prejudicial que te dará danos maiores. Que o dano é próprio seu mal-estar. Eu não fiquei bem de ontem para hoje. Não fiquei de verdade. Então, na prática, né? Eu disse, na hora que eu abri, eu disse, é o quê? Eu disse, como? Tá certo, ok. Por quê? Porque como a gente não tem a evolução moral, às vezes parece errado você abrir mão da guerra, né? Da luta ali, não saber até que limite. Eu digo, caramba. Aí eu ficava lembrando de tudo que eu fui deixando perder pelo meio do caminho, né? Para não fazer uma confusão. E eu disse, cada coisa, até a faculdade, quando deu errado. Aí minha irmã entra na justiça, eu digo, não entro. Porque me dava a sensação de que eu ia perder. Ou seja, eu não queria aquela confusão, né? Me engalfinhar, vamos dizer assim. Mas, às vezes, eu fico realmente na dúvida, né? Como nessa situação. Que aí a mensagem me ajuda muito, né? Ou seja, sim, vai lá, sim, tenta, né? Tenta mostrar o seu lado, mas se você não encontrar da outra parte, infelizmente, você vai ter que tomar decisões de adulto. Saber o limite, né? Porque, na verdade, você vai até onde realmente o equilíbrio te acompanha. Quando realmente saber se ler para dizer, não, aqui eu já estou realmente entrando numa luta prejudicial que não vai levar em nada. Né? Porque, olha aqui, ó, o homem pacífico é feliz, as quinquilharias não o podem perturbar. Pois é, que é uma pessoa que saberia lutar sem perder
a paz, né? Sem ficar, sem dormir, sem ficar com aquela raiva que fica acumulando tanto, que desejando já um mal para o outro, né? Aquela coisa toda que a gente faz quando entra numa luta desequilibrado, né? E as quinquilharias são isso, né? Por exemplo, o que vem do outro é como assim, no sábado, o outro mister me gritava. Ele me gritava assim, eu dizia, mister, de quem é a responsabilidade disso aqui? Menina, ele me gritava de uma ordem, eu dizia, mas por que você está gritando assim comigo? Qual é, entende? Porque eu vejo como quinquilharia essas situações. O que vem um bocado de coisa para você, mas aquilo ali não deveria nos perturbar. No dia eu consegui ficar tranquila, né? Ruim foi ontem, que o cara tinha dito uma coisa, aí eu me senti enganada e pegou logo no complexo do engano, né? E eu digo, caramba, né? Mas a gente precisa, ou seja, você não sabe o que vem. Você precisa encontrar essa capacidade de estar em paz, né? Aprender a perder, né? Muitas vezes. Eu acho que isso aí é deixar a cordura vencer, é aprender a perder. Tem situações que são inevitáveis. Verdade. E Jesus nos ajude. É difícil ainda, né, pra gente. Sim, 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 é. É difícil porque a gente quer ganhar, né? É sim, mostrar que tá Principalmente certo. quando a gente confunde ali, né, o que é de direito. Às vezes é de direito, mas quem disse que esse mundo é justo, né? Quem disse que muitas vezes a gente vai receber aquilo que a gente acha justo? E fazer aquilo com paz, né? É isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter essa condição de paz. Mas o negócio da questão do direito ou da justiça, a gente realmente não sabe o porquê que aquilo acontece, né? Então, é a justiça qual? A nossa? De direito segundo a nossa vontade? Sim. Então, a gente realmente não sabe se aconteceu, se foi permitido acontecer, né? Realmente é uma questão que deve ser enfrentada. A questão é como é que vamos enfrentar esse desafio, né? Sim, sim. Então, vamos lá, capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, se pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, este sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesmo, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podeis comparar a estas festas alegres quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que, da vida, apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança. Porque, não tendo pão, estes infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, a se enterrarem nos corações maternos como agudo punhal. Estou com fome. Ó, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei a obrigação que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem mais dolorosas. Ide, meu bem-amado, e recordai-vos dessas palavras do Senhor. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade.
sublime palavra que resume todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu serás a sua consolação, o gozo antecipado das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divinal, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que me desfrutei na terra. Passam os meus irmãos encarnados crer na palavra do amigo que lhe fala. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra a aflição da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede quantas misérias a aliviar, quantos pobres crianças sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhe feche os olhos quando morre, os reclame. Quando a morte os reclame. Quando bem a fazer, ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai em profusão a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham na dor e no isolamento. Colhei na terra bem doces alegrias e mais tarde só Deus o sabe. Bordeaux, 1861. Não sei se eu sigo. Não, acho que vou para a próxima, né? Acho que não, né? Porque são trechos de cada um dos espíritos amigos. São instruções separadas que falam do tema, né? Pelo jeito são as 3. Quando eles colocam assim, é porque todos esses 3 textos vão falar da beneficência na visão, né, um complementando o outro para nos auxiliar nessa... E é até bom que a gente, né, por 3 semanas, reflita sobre esse assunto, né, que é tão complexo ainda para a gente. Sim, sim. É como algum de vocês disse, né? É sempre o ego ferido, né? Quando ele diz desde o começo, né? Que essas alegrias, né? Os prazeres do coração, que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença, né? Então, ou seja, é o oposto do que a gente vive hoje, a beneficência. Né? Porque hoje a gente é sempre perturbado, está sempre ou com raiva, ou com mágoa, né? Ou está sempre, ou tentando ser, né, indiferente, que não é grande coisa. Então, ele começa a dar esse caminho aí, dizendo que a gente pode se aproximar desses prazeres através dessa postura, né? Como é que a que ponto a gente vai chegar ou quando a gente vai chegar ao ponto desse olhar, né, de olhar as outras criaturas como a si mesma, né, como a nós mesmos, respeitando a nós mesmos, respeitando nossas dificuldades e respeitando os nossos irmãos. Não é fácil, né, para a nossa condição, porque a gente faz exatamente ainda o contrário. Sem perceber. Até faz, né? Quando não nos dói nada, a gente até age desse jeito. Mas se a gente for pensar na quantidade de vezes, né, na vida que a gente age ou de uma forma ou de outra, Sim. maior parte da vida a gente ainda está no medo, né, na dor, no medo. Sim, longe da beneficência. E quando faz essa beneficência, ainda tem um quesinho de Sim. egoísmo, né? A gente há de pelo menos... Ou de arrogância. há pelo menos de conseguir entrar em contato com essa verdade, né, que existe dentro de cada um de nós. Ti faccio un esempio pratico, a frase de Simone. Ti faccio un esempio pratico, né, que eu tinha acabado de falar.
Na semana anterior, tinha uma das outras mães, porque é uma nova administração, certo, da sociedade, e morreu o presidente e trocou todo mundo. Então, é como se eles estivessem meio perdidos. No começo eu tinha mais raiva, depois eu consegui ter um olhar mais benévolo, e eu disse, poxa, se lembra, Mirella, de todas as vezes em que você começou uma coisa e que você errava tanto, né? E aí eu comecei a ficar mais benevolente. Tinha uma mãe bem arrabiata, né, com alguns erros que eles haviam cometido. Eu dizia, não, vamos ficar tranquilo, eles estão começando, estão aprendendo. Vamos olhar para o bem. Bastou que pegasse numa coisa de valor, né? Que agora eu tenho que comprar outra, e para a gente o dinheiro é um grande desafio, que a benevolência, a compreensão de que era uma nova equipe, que foi para o beleléu. Agora eu queria que ele já tivesse feito tudo perfeito, que não deixa de ser uma responsabilidade, porque é óbvio que é responsabilidade deles, mas é a postura. Eu digo, na mesma situação, uma semana antes, se eu pegar o áudio e mostrar para vocês o áudio que eu mandei para a mãe, vou nem ouvir, que é para não doer no ego, né? Que eu estava pensando hoje, eu disse, o que estará pensando a mãe? Que eu estou pensando. A mãe, ela brigando no grupo, certo? Por conta das coisas que eles fazem errado. E era realmente coisas equivocadas. Aí eu dizendo, mulher, eu já entendi que eles realmente não sabem fazer nada, a gente resolveu deixar os meninos ali. Agora vamos tentar ter, agora eu estou até mais tranquila. Aí a benevolência foi só pegar no calo, que a benevolência disse tchau, tchau, Mirella. Não é? Bem assim. Não consegui mais manter a mesma postura, né? Nem penso que eles tenham o direito de errar ou de serem desorganizados. De uma hora para outra mudou tudo. E a gente não tem, né, essa preocupação ainda. A nossa beneficência, ela tem um limite muito curto, né? Ela só funciona, como tu bem disseste, até pegar numa dor nossa. Sim. Para quem talvez o dinheiro não fosse algo difícil, que na nossa humanidade aqui, né, é difícil de encontrar alguém que Sim. não esteja lutando, né, literalmente com essa questão da parte material. Talvez ficaria tranquila nessa situação, né? Mas dinheiro acho que é uma das maiores, pode ser que seja, né, uma das maiores dores que nós aqui enfrentamos, né? O medos, ou enfim, para cada um vai E ser é um. isso, e é o valor, porque na minha cabeça eu pensava, né? Tem um bocado de pai que não tá dizendo nada, e eu ficava pensando, por certo, os celulares não custavam tão caro. Porque na mesma hora, pô, para mim era lamentável. Você tá entendendo? E era o dinheiro. Por que vinha na minha mente isso? Ah, e os outros pais que não estão dizendo nada é porque possivelmente os celulares custavam menos, né? É um, Sim. é um baque, porque é um bem, né? A próxima vez faça um seguro. Por quê? Porque eu não quero perder de novo, entendeu? Eu ainda estou mal. A próxima vez não quero saber quanto custa, mas vai com seguro. Você é maluca? Você tá... Então, veja, é a situação interior de quem não quer perder nada, né? De quem não quer ali ser roubado, de quem... Alguma coisa atrapalhou seus planos, você está entendendo? Aí, Mas, pronto, enfim, benevolência, ó, tchutchu, vai vir. a beneficência, de qualquer forma, é uma coisa que a gente dá, né? E a gente realmente, geralmente, dá o supérfluo, né? Como já Dá o que diziam as sobra outras 3 vezes, né? palavras, dá o que sobra 3 vezes e ainda tendo a certeza de que Tá arrasando. vou continuar tendo aquilo. Então, é sempre sobre o supérfluo. E é difícil nessa beneficência, voltando ao roubo, usando esse exemplo como de pensar, né? Poxa, para que essas pessoas roubaram, né? Roubaram, ok, de repente realmente é por um motivo que não vai ajudar, por droga ou o que quer que seja, mas mesmo assim, se elas roubaram por alguma necessidade, é porque, né? Qual é essa necessidade que elas tinham? Então, realmente a gente nunca consegue ir além do que aquilo que está na nossa frente, né? Que é difícil, é aquilo que nos toca. Imagina que hora nenhuma eu pensei no ladrão, eu tive raiva do ladrão, sabia? Porque por isso que eu digo, a gente tem que estar muito atento à postura da alma. Eu acredito que me senti enganada desde o primeiro momento, que é óbvio que é o meu complexo, né? Nós já sabemos. Por quê? Porque por trás do nosso medo tem sempre um medo matriz maior.
Então, por exemplo, já me roubaram muitas coisas, né? Já me roubaram uma casa, já me roubaram umas empresas. Algumas coisas eu já perdi, assim, e a postura era mais referente ao engano que à perda. Mas o tempo todo eu pensava no valor, então também tem a questão do valor. Agora, eu só penso neles como se... Agora você falou no ladrão, por isso que me chamou a atenção, né? Eu disse, caramba, hora nenhuma eu pensei, nem bem nem mal, dos pobres dos ladrão, entendeu? Mas da organização, porque ninguém nunca disse, seus filhos não tragam coisa de valor, porque ninguém protegeu. É como se eu me sentisse ali próprio enganada. Lograda. E aí é por isso que eu digo, essa beneficência vai ser dentro do campo que mais te afeta. E eu até estava tranquila ontem, a Cláudia até disse, ei, você está mal, né? Eu disse, mulher, não, estou bem tranquila. Foi depois da conversa no WhatsApp que o cara disse que não tinha dito, entende? Aí a minha beneficência foi para o ralo abaixo. Você está entendendo? Então, tudo antes é falso. É porque ainda não tinha tocado na dor. Uhum. Você está entendendo? Ah, a Mirella é bem boazinha. Não, deixa eu pegar na dor dela. E a nossa beneficência é sempre assim, né? É uma beneficência superficial. Como eu disse, bom, eu tenho uma sacola de roupas para dar ali, que eu não sei há quanto tempo que está ali, que eu só vou colocando mais, né? E eu não levo, por quê? Porque a minha desculpa dentro de mim é, não, mas eu não sei se eu for colocar naquele negócio amarelo, eu não sei para onde vai, eu não sei se vai ficar fora, eu não sei se vai... Ou seja, eu não quero dar. É verdade. Não quero dar nem o supérfluo, que já não serve. Então, que beneficência é essa, né? Quando ele diz ali, a pobre família que ouvem os seus filhos, né? Dizendo, eu estou com fome, que punhalada no peito de uma mãe, ouvindo isso com choros e gritos, não é? E quanto essa tristeza de uma hora para outra pode vir a ser uma festa, né? Um júbilo no momento que realmente vem uma beneficência de alguém e essa fome é sanada, esse frio é sanado, enfim, ao menos para aquele momento. Sim, sim. É verdade, porque como a gente vive muito na abundância, né? Mas quantas pessoas, como o texto fala, assim, né? Quando ele fala, né? Apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras. Veja que eu estou aqui me lamentando de uma coisa que poderia custar muito menos e que você compra mais cara porque você quer, né? Então, quantas pessoas não têm acesso, né? Ou eu até estava pensando, poxa, imediatamente eu comprei um usado ontem, né? E aí você fica mais chateada ainda, né? Porque você gastou aquele recurso. E quantas pessoas não têm? E não tem nem para comer, né? Para comer, Não tem exatamente. nenhum teto. Não estou dizendo nem para Mínimo. comprar um celular del gênero. Estou dizendo mesmo, que ontem me veio assim, né? Eu disse, caramba, a gente fazendo isso tudo, mas quantas pessoas... Então, quando ele diz assim dessas vicissitudes, né? Porque tem pessoas que nascem com essa prova. O que, por mais que ali ele esteja aprendendo, e isso é uma linha muito tênue no Evangelho, porque às vezes nós espíritas dizemos assim, se está passando por aquilo, é porque precisa, né? Ou é porque merece, que a gente às vezes gosta de puxar para a culpa. Então, dentro das casas espíritas, eu já ouvi demais isso, dentro do meu meio pessoal, né? Talvez eu inúmeras vezes tenha mesmo pensado sem perceber uma coisa assim. Mas o Espiritismo, ele também nos ensina, né? Há de haver o escândalo, mas ai daquele por quem um escândalo venha. Ou seja, aquele mal, aquela dificuldade, ela precisa existir, mas você nem pode ser o causador. E se você tiver a oportunidade de diminuí-lo, é também uma responsabilidade sua. Porque senão a gente se escolhe, né? Porque eu digo, as verdades são maravilhosas e a gente faz bem de estudá-las, né? Porque não pense que a gente está vendo, a gente está falando aqui só do que alcança a nossa consciência rasíssima. Mas eu digo, eu posso pegar isso, né, e dizer, fulano, porque merece, porque precisa, né?
Mas e a responsabilidade que a gente tem, né? Senão a gente faz que nem o exemplo do egoísmo do evangelho, qual que é? Pôncio Pilatos, né? Quando a gente vai ler lá sobre o egoísmo, os espíritos nos trazem, Kardec organiza essas informações, nos dizendo que Jesus é o exemplo, né, do amor, da caridade, e Pilatos do egoísmo. Porque enquanto Jesus cura as feridas, né, ajuda todos, Pilatos simplesmente lava as mãos. E aí eu digo, mas demorei a entender qualquer coisa dessa passagem, tá? Demorei anos lendo, tentando entender esse egoísmo, até que um dia, finalmente, depois de uns 15, 20 anos, sei lá quanto, aí eu vi o quanto eu lavava as mãos. Ou seja, né? Que quando a gente estuda, né, a história de Jesus, a gente vê sempre um Pilatos que diz, mas esse homem não é mau, por que vocês querem apedrejar, né? Então, como se dentro da história aqui, pelo menos aquela que nos contam, a postura desse homem da história, ela não era contra Jesus, ela era a favor da política, né? Então, ele lava as mãos. Ah, tá bom, se vocês querem, o cara não tem por que ser crucificado, então crucifique-o, né? Aí, desde esse dia, eu digo, meu Deus, aí começou o filme, né? Porque quando cai a bigorna com força. Aí meu cérebro ficava, lavou as mãos ali, 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 ali. Meu Deus, que bacana, né? Porque senão você enlouquece. Aí você tem que ir pro que bacana, né? Porque senão você vai para a culpa, entrou, morreu, fica lá dentro e pode fechar a caixinha. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Eu lavo as mãos em quase tudo. Ah! Pilatos, cadê a beneficência? Eu vou rir para não chorar, hein, garotas? Não é fácil. Eu tenho, quando eu peguei o trem para ir para Barcelona no domingo, era domingo de manhã, bem cedo, né? Tipo, 7 horas, saí o trem, 7 e pouco. E aí sentou uma menina na minha frente, assim, na minha diagonal, era aquelas cadeiras de 4, né? Ficam 2 de frente para o outro. E eu vi que ela estava meio esquisita, assim, mas tudo bem, estava ali, ela sentou e dormiu. Daqui a pouco ela começou a botar os pés no rapaz da frente, botar o pé em cima do joelho dele, assim. E, claro, ele já indignado, né? E aí ela, de novo, os olhos fechados, né? Começa a botar as pernas, os sapatos em cima dele, né? E aí ele, né? Desculpa, tira aí e tal. Aí eu vi claramente que ela não estava Consciente. normal, né? De repente veio de festa direto e tal, enfim, mas não tava normal. Aí, tá, nisso ela cai, sentada ela cai para dentro, cai para baixo, assim. Daí ali a gente todos vimos que ela não estava normal, porque até ela levantar, daí deixou o celular cair, daí a mulher do lado deu o celular para ela e ela ficava dizendo, não, não, não. Um olho fechado e um aberto. Falei, meu Jesus. Aí, daqui a pouco eu olho e ela tá fazendo assim, ó. Daí eu falei, eu olhei para os dois e falei, ela vai vomitar. E aí, adivinha quem é a primeira a correr, né? Eu já pego minhas coisas, já vou embora dali. E daí eu, lá no outro lugar, sentada, eu falando, né? Não sou nem capaz, né? Daí a guria começa a vomitar e se vomita inteira, assim, fica ali parada, porque ela não tá bem, né? E aí eu pensando, né? Todo mundo sai, né? A pessoa fica ali e todo mundo lava as mãos, né? É difícil, né? Porque é nosso medo, né? A gente não sabe. Exato, daí eu tava sentada, me ativou, né? Obviamente, daí eu tenho as minhas questões, né? Daí eu fiquei ativada, fiquei sentada lá do outro lugar e fiquei pensando, nem para mim levar um guardanapo ali, uma coisa, né? Impressionante. Mas eu acho que só da gente ver, né, isso, esse nosso medo, não, ninguém sabe qual seria a sua reação se fosse uma pessoa que estivesse no estádio ali precisando de ajuda, mas a gente não sabe. Porque embora ela tivesse com tudo isso, né, talvez você não tenha visto um perigo, porque poderia ser outra reação também, né? Então, assim, mas a gente muitas vezes, né, às vezes nem pode ajudar, né? Daí quando eu saí do trem, quando eu fui embora, eu fiquei pensando, né?
quem vai tirá-la dali, né? Como é que, sei lá, como é que vai ser o fim dessa história, né? Mas aí a gente lava as mãos mesmo, a gente vai pensando nisso, mas vai embora, vai indo embora, vai o mais longe possível. Sim, é E é verdade. isso aí que eu, né, aquele dia porque a gente já tinha falado, acho que algumas semanas atrás, sobre essa questão da caridade, né? E eu fui consciente ali, eu sentada bem longe, bem longe não, não voltei ali, né? Eu falei, hein? O cheiro e tal. Depois, claro que eu fiquei pensando, pô, a próxima pessoa vai sentar ali, naquele banco, Sim. né? Então, é... e aí, quando eu fui embora, eu fui pensando exatamente isso. O que adianta pensar se ela precisava ou não ajuda, se eu não fui capaz de ajudar, né? Adianta pensar assim? Pô, claro que adianta. Tem as Pelo próximas, menos é consciente, né? tem as É o, próximas vezes, mano. é o que se consegue fazer, e de repente, Ah, numa próxima, reza. Reza por ela, Não, isso eu fiz, né? que alguém consiga ajudá-la, já que eu não consegui. exato. Que sempre vai ter, né? Os espíritos dão um jeito em tudo. Mas é claro que a gente precisa se trabalhar aos poucos, com atenção, né? Com atenção para ir, como a Ká disse, é feito o que é possível, né? Orou, tá ótimo. Não podia fazer o resto, vai se preparando. Essa é a parte mais difícil, né? Para nós que não temos essa beneficência. A gente tem que estar o tempo todo se perdoando, se trabalhando e pedindo, né? Vamos pedir então, né? Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos então, né, meninas? Algum comentário a mais? Podemos ir para o nosso encerramento, então vamos rogar ao nosso Pai Celestial. Antes de tudo, nos conectarmos a esses bons espíritos, possam nos orientar nesse turbilhão de coisas que vamos tomando consciência. E respirando, estando um pouco mais serenos, que possamos dizer, Paizinho querido, nós te rogamos que nos envie os teus bons amigos, nossos bons amigos espíritos, nossos irmãos, mais instruídos que nós, para nos ajudar a semear coisas boas, coisas novas na nossa trajetória. Sabemos que o nosso caminho ainda é cercado de espinhos que nós mesmos insistimos em recolocar nos nossos passos, mas ajuda que aos poucos possamos sair dessa escuridão da nossa ignorância para uma postura de um amor cada dia mais verdadeiro, de um amor cada dia mais puro. Perdoa-nos os nossos apegos, as nossas dificuldades, as nossas infantilidades, nossa falta de paciência com os nossos irmãos, nossa falta de caridade, quando por algum motivo sabemos que poderíamos ter agido melhor, mas ainda não conseguimos. Nos perdoa, né? Mas nos ajuda primeiramente a aprendermos a perdoarmos a nós mesmos, como na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, que se faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão do corpo e o pão do espírito dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoarmos a nós mesmos e aos nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em novas nem em velhas tentações. Livra-nos de todo o mal que habita em nós. Que assim seja. Com essas palavras, damos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo também ao nosso Pai que nos auxilie para estarmos novamente juntos na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Bom resto de semana a todo mundo e até semana que vem.